Vamos iniciar então, né? Aqui a Ana Carla já chegando, a Sueli Piton, bem-vindos em nome de Jesus. Então ele diz, guardai-vos, ainda com letras capitais, letras maiúsculas, todas elas, de fazer a vossa esmola diante dos homens para serdes vistos por ele. Tem gente que quer dar uma esmola, fazer um favor, fazer uma propaganda, para pôr a pessoa ver, né? Para ser visto. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Não vai precisar mais de galardão de Deus. Bem-vinda, Mercedes. Tá? Um abraço para a senhora, irmã Edna. Estou lembrando da senhora aqui, embora a senhora não esteja assistindo a live, mas a senhora vai ver no vídeo, né? A senhora, o pastor Paulo, Deus continue abençoando vocês. Então, que tem gente que quer fazer propaganda, dizer que deu tanto, né? Não é assim. Nós temos que fazer aquilo de bom grado, né? E de coração aberto, e vai ser uma coisa entre nós, a pessoa e Deus só. Aí ele diz no 2, quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão, o seu prêmio. Deus não vai recompensar aquela pessoa não, porque ela já fez a propaganda dela para os homens bateram palma para eles. Nós temos que fazer no secreto, que no secreto só Deus é quem vê, tá certo? E terceiro, mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Olha bem, eu dou com a direita e nem a esquerda minha vai ficar sabendo. Que Deus sabe o que eu faço, o que eu deixo de fazer. A Sueli Piton me conhece, trabalhou muitos anos comigo. A Mercedes Aleixo, nós trabalhamos muito tempo junto. Cláudio Prete, quantos anos que me conhece, né, Cláudio? Bem-vindo. Cláudio me conhece, você me conhece, Cláudio? De 1978, né? Muito tempo, Cláudio. É muito tempo. Nós somos juntos no casamento do França, lá na Reta V, que deu aquele vento com areia, lembra? Foi em 78, né? 22, 43 anos isso aí, ó. Então, nós temos que fazer as coisas para o próximo, entre ele e nós, e Deus está vendo tudo. Não temos que estar aí buscando ser vistos pelos homens, né? Para fazer isso. E ele diz no 4, para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu pai que vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. Então faz em secreto. Você quer ajudar alguém? Ajude, mas fique em secreto. Não precisa fazer propaganda, né? Então nós temos que trabalhar assim. É assim que o Senhor nos ensina que façamos, né? 5. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens, né? Para ver que estão orando ali, fazendo aquilo ali, para parecer. Não, em verdade vos digo que já receberam o seu prêmio, o seu galardão, né? Então é assim, ó. Mas tu, diz o versículo 6, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Aí Deus vai recompensar. Então você vai orar ali no secreto. E orando, diz o versículo 7, não useis de vãs repetições, fica repetindo a mesma coisa, aleluia, oh glória a Deus, aleluia, oh Senhor, orações repetidas, né? Não é para usar vãs repetições,
como os gentios que pensam que por muito falarem seriam ouvidos. Você vai fazer a sua oração pessoal, o seu sentimento, o que você está passando, junto com o seu esposo, sua esposa, seus filhos, seus netos, sua vida, sobre tudo que está acontecendo. A sua oração é oração pessoal, né? Aí, olha bem, e 8, não vos assemelheis, pois, a eles, né? Que pensam que por muito ficar repetindo, serão ouvidos. Não é assim. Para nós não nos assemelharmos a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes, né? Manel Chamorro, sempre presente, bem-vindo em nome de Jesus. Então, olha aqui, ó. 9. Portanto, vós orareis assim. Aí ele dá um modelo de oração, que a oração do Pai Nosso, ela não é para ser orada, é um modelo de oração, porque em Lucas 11, nós já lemos Lucas, né? Em Lucas 11, ele fala aqui no versículo 2, dizendo, e ele lhes disse, quando orar, de dizer assim, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduza em tentação, mas livra-nos do mal. Aqui também tem a oração do Pai Nosso, então é modelo. Aqui também a irmã Maria Gandaia, querida. Ô, irmã Maria, paz do Senhor para a senhora, para os filhos. Zé Aparecido Martins. Oh, bem-vindo em nome de Jesus. Bem-vindo em nome de Jesus. Agora, olha bem. Então tá lá também. Aí ele deu um modelo para você orar. Mas você vai orar, a sua oração vai ser diferente da minha, porque as suas necessidades são diferentes, nossas necessidades são diferentes. Então eu vou orar, Senhor, nosso Pai, que está nos céus, está em toda... Porque Deus não está só no céu, não. Deus está em todo lugar. Não é? Se você ler lá o Salmo 139, você vai ver que Deus está em todo lugar. Deus não está só no céu, sentado, estático, que nós olhamos e pensamos que Deus é igual um rei humano. Não! Provérbio 15:3, eu sempre falo, diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Deus vê tudo, Deus está vendo tudo. Não é? Zélia Pereira Cardoso, bem-vinda em nome de Jesus. Oh, que bom, irmã Maria. Aí é o comentário, glórias a Deus, estamos ouvindo a preciosa palavra. Aí ele ensina, aí ele fala, vocês vão orar assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Interessante que nós oramos para que seja feita a vontade dele. Mas tem hora que a gente quer a vontade da gente. E não consulta a Deus para ver se nossa vontade está de acordo com a vontade dele. Está condizente com a vontade dele. Está contemplando a vontade dele. Se a nossa vontade não está sendo contrária, porque então nós estaremos combatendo contra Deus. Nós precisamos deixar que a vontade dele prevaleça. Seja feita, versículo 10, a tua vontade, assim na terra como no céu. Que lá no céu prevalece, mas aqui os homens fazem do jeito que eles acham, do jeito que a gente acha, paz do Senhor, irmã Zélia. Então, nós temos que ter esse cuidado. Nós temos que ter esse cuidado, porque o homem, ele tem o livre-arbítrio, a vontade livre, aí ele quer fazer do jeito que ele quiser, mas não pode.
Porque ele tem que... Deus permite que nós façamos nossas escolhas, que nós tenhamos vontade. Se eu quiser comer um macarrão hoje, não precisa pedir autorização a Deus. Se eu quiser comer uma carne assada, se eu quiser ir lá, tomar uma Coca-Cola, tomar um refrigerante, fazer uma qualquer coisa. Não preciso pedir autorização a Deus, comprar uma roupa. Agora, há coisas que eu tenho que fazer conforme Deus manda. Senão eu estarei em desobediência. Aí eu falo com a boca toda cheia, seja feita a tua vontade, mas eu desobedeço a vontade dele. Então nós temos que ter cuidado para conhecer a vontade dele, né? Versículo 11, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. É o pão nosso de cada dia. Eu, quando estudei medicina, sem pai e sem mãe, eu não me preocupava com o dia de amanhã. Eu me preocupava com o dia atual. Eu não sabia se eu ia almoçar ou jantar naquele dia. Como é que ia ter espaço para me preocupar para amanhã, se nem para hoje eu não teria? Uma dificuldade tremenda. Eu estudava e trabalhava, mas ganhava uma mixaria, ganhava menos de um salário, porque medicina é de 8 às 12 e das 16 às 20. E nos sábados era de 8 às 12 na Universidade Federal, lá no Rio de Janeiro. Então, o que acontece? Eu não pensava no dia de amanhã, porque o dia de amanhã era outro dia. Eu não estava nem conseguindo passar aquele primeiro dia. Então, a Bíblia fala, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. É o dia de hoje. Márcio Marques e Dona Marelice, amém, bem-vindos, Pai do Senhor. Então, meus irmãos, 12, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Se você não perdoa quem deve a você, quem ofendeu a você, quem faltou com você, Deus não vai. Você vai ter a cara de pau de pedir para Deus perdoar as suas ofensas, assim como você perdoa quem ofende você. Tem uma porção de gente ofendidinha aí, que não perdoa, não sabe o que é perdoar. Isso é algo que nós temos que saber. Aprender é perdoar. Perdoar. Nós temos que perdoar, meus irmãos. Senão nós não seremos perdoados. Nós vamos ver mais para baixo aqui. Aí, e ele diz assim, aí o outro com a maior cara de pau, perdoa-nos as nossas dívidas, as nossas ofensas, Senhor, assim como nós perdoamos os outros. E às vezes a gente não perdoa os outros, pisa na cabeça dos outros, mas não quer que Deus pise na cabeça da gente, né? Que Deus dê um cascudo, uma pancada, um tratamento, né? Mas 13, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Aí a pessoa para aí, parece que está tudo bem. Mas aí é que Mateus, movido pelo Espírito Santo, continua comentando. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Mas precisa você perdoar. Gente, a gente exemplifica e às vezes eu vou ficar mal visto aqui e vão ficar aí com raivinha de mim. Não fica com raiva não, rapaz. É palavra de Deus. Há pastores presidentes que não se dão. Homens que cuidam de campos aí, principalmente a Assembleia de Deus, que tem campos, que tem uma igreja sede e tem ramificações, e é de mal com uma porção de gente, de mal com outro pastor, que não pode pregar em outra igreja, que não pode... O reino é um só, o Deus é um só. Nós não podemos fazer isso. Jesus mandou ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Ele falou, ide e fazei discípulos das nações. Ele falou, e recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E ele falou, e conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem-vinda Maria Alta, Pai do Senhor. Aí a pessoa, não, mas lá você não vai. Eu não quero, que eu não gosto. O que você não gosta, rapaz? Você manda mais que Jesus, rapaz. Por
Por isso que Pedro foi obrigado a falar lá em Atos 5:29, importa mais obedecer a Deus do que ao homem. Eu posso obedecer o pastor se ele estiver falando dentro da Bíblia, mas se for fora da Bíblia, como é que eu vou obedecer? Amanhã eu vou tratar com o Senhor, não é com o pastor, que ele vai morrer igual a mim, ele vai estar lá na fila também, tratando que eu sou pastor igual a ele. E sou aqui um ensinador, que Deus me deu essa competência, mas ele me deu uma obrigação, e ai de mim se não pregar o evangelho. Paulo falou isso, 1 Coríntios 9:16. Agora, eu não vou tratar com o pastor, aí eu vou ficar contra Jesus a favor do pastor, e depois no dia que eu for tratar com Jesus, eu vou quebrar a cara, porque o outro lado também vai estar tratando. Por isso que lá em Mateus 7, nós vamos ler lá Mateus 7, amanhã eu nem vou falar, vocês vão ver o que vai estar escrito. Ô, irmã Marelice, a paz do Senhor. Agora, meus irmãos, no 15, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Aí você pensa que você está perdoado? Você não está perdoado. Quem não está perdoado, ele está em pecado. Ele está em contradição a Deus. A irmã Marelice está perguntando aqui se perdão é esquecimento. Não, nós não somos como Deus. Deus, lá em Miqueias, profeta Miqueias, capítulo 7, versículo 18, diz assim: Senhor, quem é semelhante a ti, que te esqueces da rebelião do restante da sua herança? Não? Então, Senhor, quem é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da rebelião do restante da sua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Nós não somos como Deus. Deus, quando ele perdoa, aquilo acabou. Ele não toca mais naquilo. Mas nós, homens, lembramos, às vezes perdoamos, mas nós temos um certo cuidado com aquela pessoa. Nós não vamos deixar de amar aquela pessoa, mas já sabemos que nós tivemos um problema com aquela pessoa. Agora, embora não esqueça, mas não pode deixar aquilo alimentar no seu coração uma ira, um desentendimento, um mau entendimento, um mau gosto, um mal-estar. Não! Agora, é claro, se eu tive um problema com a irmã Marelice, grave, eu sempre vou me lembrar daquilo ali, porque eu sou humano. Agora, Deus, ele aparta aquilo. Agora, mas perdoar, eu sou obrigado a perdoar. Nós vamos aprender aqui em Mateus, que nós somos obrigados a perdoar. Lá em Mateus 18, nós vamos ver isso, tá? Nós somos obrigados a perdoar. Porque diz aqui, ó, no 15... Mateus 6,15, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Se eu não for perdoado, eu não vou ser salvo. Quando Jesus voltar para buscar a igreja, eu vou ficar, porque eu estou com raivinha. Não tem, meus irmãos, isso não existe. Isso, amar a pessoa e não gostar do que ela faz. Nós temos que amar até os nossos inimigos. Eu falei no capítulo 5. Então, agora, a capacidade de esquecer, porque a pessoa lembra daquele dia. O Márcio me deu um tapa. Eu perdoei, mas eu me lembro daquele dia, né? E aí Márcio aqui pergunta, por acaso, se a pessoa faz um mal muito grande, fez um mal muito grande, não tem mal grande nem pequeno, é mal. Porque às vezes o que é grande para um não é grande para o outro, o que é pequeno para um é grande para o outro. Marcos Sérgio da Silva está chegando aqui também, bem-vindo em nome de Jesus. Agora, nós temos que perdoar, porque senão Jesus não vai perdoar a gente. Aí você que sabe. Se você não quiser ser perdoado por Jesus, então, leva a sua vida do seu jeito, porque ele está mandando você perdoar. Se você não perdoar, você se torna desobediente e torna-se inimigo dele.
João 14 diz, vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Ele está falando aqui, que é para perdoar. Se não perdoar, a pessoa vai se enrolar. Tá certo? Embora, às vezes, não se esqueça daquilo, mas não deixa aquilo contaminar o coração. A pessoa lembra, poxa, naquela vez lá, aquela pessoa fez aquele mal. Eu vou ficar esperto com ele, mas se ele precisar de mim, eu vou atender, não vou deixar transparecer, porque eu perdoei. Mas o lembrar, eu vou lembrar, porque o meu cérebro... Deus não é homem. Em Números 23, 19... Balaão fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando ele diz, ele faz, quando ele fala, ele realiza. Então Deus é diferente de nós. E muitas pessoas querem olhar Deus com um olhar humano, achando que Deus... Então, fique em paz, perdoe aquela pessoa, procure esquecer, vai ser difícil, não é fácil, porque quando você vira aquela pessoa, virá lá no seu cérebro aquela lembrança daquele acontecido. Mas você não vai ficar com raiva da pessoa, não vai querer revidar, não vai desejar mal. Nós temos que desejar só o bem para as pessoas, né? Mateus 5,44, amai a vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam. Ah, mas ele me odeia. Jesus mandou você fazer o bem para ele. E orai por aqueles que vos maltratam e vos perseguem. Se a pessoa me maltrata e me persegue, eu tenho que orar por essa pessoa. E tem muita gente que me maltrata e me persegue, mas eu oro por elas. Eu oro por elas. Tá bom? Então tá bem. Tem até um fato engraçado do irmão Lázaro. Ele hoje mora em Presidente Epitácio. Ele morava em São Paulo lá e disseram que ele denunciou um contraventor lá, um bandido, e o bandido prometeu, onde eu encontrar com você, eu vou matá-lo. E um dia ele entrou no ônibus, quando ele entrou, o cara estava sentado no banco traseiro, aí ele passou na catraca para pagar, e falou, você quer matar, você mata, mas a sua passagem está paga. Aí o cara não matou, porque o irmão Lázaro está vivo. Esses dias eu descobri, ele está participando aqui conosco. Aí tá bem. Viu bem? Então vamos repetir? 15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. 16. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tem gente que jejua, né? Aí fica assim, ó. Aí você pensa, mas você está abatido, semblante caído. Aí eu estou jejuando. Foi perdido o jejum dele. Tem que jejuar e manter-se bem. Jejum é um estudo que tem que ser feito para explicar como é que é o verdadeiro jejum. O verdadeiro jejum. Não é? Agora, tem gente, desfigura o rosto, para os homens olharem, né? Aí, para Deus, né, já recebeu o galardão. Já recebeu o galardão. 17. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto. Fica alerta, sóbrio, bem, e ninguém vai perceber. Quem vai perceber o seu jejum é quem precisa saber. É o Senhor. É o Senhor. Tá bom? 18. Para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. 19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Aqui, de ajuntar, José Nascimento, bem-vindo em nome de Jesus. Aqui está dizendo para nós não juntarmos tesouro, bens na terra, né? Tem gente que só quer juntar, e nem usufrui, né? Tem só essa preocupação. Luciana, Onodera, se eu estou pronunciando certo o nome, agora bem-vinda, porque aqui a traça come, a ferrugem acaba, né?
A herança que está guardada para nós, lá em 1 Pedro 3, 1 Pedro capítulo 1, versículo 4, diz: para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. A nossa herança está guardada nos céus. Aí, ele diz que aqui na terra a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. 20, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Por isso que está lá em 1 Pedro 1, começa no 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, imarcessível. Essa palavra imarcessível quer dizer que não se pode murchar. A herança daqui da terra, a pessoa tem um monte de herança, aí vai fazer o inventário, a coisa vai encolhendo, depois não sobra nada para ninguém. Mas a herança nossa, que está guardada nos céus, ela não murcha, ela não acaba, ela não diminui, e nós estamos esperando tomar posse disso. Tá bom? Mas ele diz aqui, né? Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque está lá no céu, guardada nos céus, para vós, diz Pedro. 21, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A pessoa fica preocupada. Nós temos um coração assim tão complicado. Uma pessoa é rica, ele aluga 10 galpões, 9 galpões, ele cobra 10 mil reais de 9, e ele cobra 3, porque é menorzinho. Se os 9 de 10 pagarem e o de 3 não pagar, ele fica triste. Mas não recebeu 90? Os 90 não acreditam, porque ele está preso às coisas aqui da terra. Nós não podemos ficar presos às coisas aqui da terra. Se você ficar preso aqui, quando Jesus voltar, você não pode sair, que você está preso aqui nas coisas da terra. Não é? Que Jesus prometeu. Ele não prometeu? Você não promete um monte de coisa? Dona Marelice, a senhora não promete que vai fazer um bolo ou uma festa para alguém e tal, e não faz? E Jesus prometeu, a senhora acha que vai falhar? A senhora é mais fiel do que ele? Sueli Piton, que eu estou vendo aqui, você, quando chegava alguém lá para ser atendido, você perguntava o nome, fazia a ficha, atendia. Você acha que Jesus não atende melhor do que você e do que eu? É para nós pensarmos nisso. Ele prometeu vir buscar-nos. Então nós temos que tomar cuidado, né? Se a gente deixar o coração da gente preso nas coisas da terra, aí a coisa vai ficar ruim. 22. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. A nossa luz, por isso que os olhos brilham, né? Dona Ana Lu Cavalcante, bem-vinda em nome de Jesus, irmã. 23. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso, coisa tenebrosa, coisa da escuridão, né? Então, nós temos que cuidar com os nossos olhos. Nós ouvimos aqui, se um olho nosso atrapalhar a gente entrar no céu, é melhor arrancar e entrar com um só. Às vezes arrancar até os dois e entrar, mas não é arrancar assim, isso aí está falando de uma maneira figurativa. É uma figura de linguagem, português, é algo complexo de português, não é? Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Nós somos tirados das trevas. Em 1 Pedro 2,9 diz assim: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós estávamos nas trevas, ele trouxe-nos para perto dele, que é a luz, nós estamos na luz. Agora, se a gente ficar nas trevas, nós vamos ficar enrolados. Que nas trevas, quem que tira a gente das trevas? A palavra.
Ontem eu falei isso. Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Se a pessoa tivesse uma lâmpada nos pés para poder ir clareando para a gente, e luz para o nosso caminho, para o caminho ficar claro, né? Bem visto, para a gente saber qual caminho tomar, o caminho certo. E qual o caminho certo? O caminho certo, Jesus fala em João de 14:6, quando ele diz: eu sou o caminho. O caminho é Jesus. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho, né? 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon é, dinheiro, riquezas. Então, nós temos que servir a Deus. Agora, Deus pode dar bens para a gente. Por isso que tem gente que não pode receber muitos bens, porque se recebe bens, a pessoa entra em encrenca, né? Aí, Provérbios 30, Provérbios 30 diz assim, versículo 7, 2 coisas te pedi, não mais negue antes que morra, afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa, não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Olha, ele não quis nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume, ou porção acostumada. Me dá o que é suficiente para mim. Não é? 9. Para que, porventura, estando farto, não te negue e venha dizer: quem é o Senhor? Que às vezes a pessoa está farta, não falta nada para ele tem riqueza demais, ele nem se lembra do Senhor, nem de agradecer. Ou que empobrecendo não venha furtar e tome o nome de Deus em vão. Mas ele não quis nem pobreza e nem riqueza. Agora Deus vai dando à pessoa de acordo com que a pessoa se esforça, agrega valores à vida dele, né? Teve um tempo que a igreja, lá no passado, quando eu comecei, a igreja ensinava que a gente precisava estudar, não precisava fazer uma casa, não, meus irmãos, nós enquanto estamos esperando Jesus, nós vamos viver a nossa vida aqui, e vivendo a vida espiritual com mais cuidado ainda, mas não vamos ficar aqui vivendo mal e porcamente, não, porque Deus quer que nós vivamos bem, 25, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, a comida? Lá em Malaquias 3:10 fala para que haja mantimento. Mantimento é comida. Não é a vida mais do que a comida e o corpo mais do que o vestuário? 26. Olhai para as aves dos céus, que nem semeiam, nem cegam. Elas nem plantam e nem colhem, mas nem ajuntam em celeiros. E o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Nós temos mais valor do que elas. Se Deus cuida do passarinho que não planta, ele não colhe, ele não junta em celeiro, Deus cuida dele, ele não vai cuidar de nós, que somos filhos, que temos muito mais valor do que eles? 27. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar 45 centímetros, um côvado à sua estatura? Nenhum de nós pode fazer isso, nós não temos esse poder. 28. E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Salomão, ele era um homem rico, né? E aqui ele fala aqui, o lírio do campo, eles crescem, não trabalham e nem tecem, não fiem. Mas nem Salomão, com toda a riqueza dele,
com toda a glória dele, se vestiu como um deles. Agora, pois se Deus assim veste a erva do campo, não é? Ali, o lírio do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Às vezes, na hora da igreja, que tem que... o momento da oferta, da entrega dos dízimos, das ofertas, né? E aí a pessoa fala, não, oferta aí, que Deus vai cuidar do seu guarda-roupa, Deus vai cuidar da sua despensa. Meus irmãos, ele fala que Deus não está preocupado com isso. Isso aí ele já se preocupa antecipadamente. Não é para nem tocar nesse assunto, meus irmãos. Não é porque eu vou dar dízimo e oferta que Deus vai cuidar depois, não, ele já cuida de mim. Tem um monte de gente aí que nem não conhece Deus, não segue a Deus, diz que Deus não existe, vive do jeito que acha. Deus não deixa eles padecerem fome, necessidade. Agora, salvação é outra coisa. Então não faz isso não. Associar dízimo e oferta para ter roupa e ter comida, não. Se ele fala aqui em cima, ele fala, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não fica falando em vestir, em comer, em beber, nada não. Deus cuida das pessoas, cuida dos passarinhos, cuida das flores, das árvores, não vai cuidar de nós? Oh, meus irmãos. 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos. 32, abre parênteses, porque todas estas coisas os gentios procuram. Fecha parênteses. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Deus sabe as nossas necessidades. Agora é igual eu li lá em Provérbios. Tem gente que se Deus der muita coisa a ele se esquece de Deus. Os 10 leprosos foram curados, receberam um benefício tremendo, muito mais do que comida, muito mais do que bebida, muito mais do que vestimenta. A cura de uma doença que fazia com que eles fossem obrigados a viver à parte, fora do meio da sociedade, distantes, segregados, separados. Mas só um que voltou para agradecer. Cuidado com o que você ensina na igreja, com o que você fala. Não fala o que você pensa, não. Leia a Bíblia para você falar o que está na Bíblia. Nós temos que falar o que está na Bíblia. Porque o conselho meu, às vezes, até é bom, mais ou menos, né? Como médico, mas às vezes depois ele não serve mais. Tem coisa que não serve mais. Tá bom? Então, nós temos que ter muito cuidado. Aí no 30, Deus sabe as nossas necessidades. Deus sabe. Agora, você tem que deixar Deus ajudar você. Você quer passar na frente de Deus. Você fala, seja feita a tua vontade, mas você quer colocar a sua vontade na frente, entendeu? Eu falo, então faz da sua vontade. Aí depois dá errado, você quer reclamar de Deus? Você que fez a escolha. Então tem que deixar Deus cuidar. Tá bom? Olha aqui, ó. Não andeis, pois, não, né? Inquietos, né? De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. As coisas de comer, as coisas de beber, as coisas de vestir. Deus sabe que nós precisamos, né? As coisas que nos são necessárias, né? Aquilo que faz parte da nossa necessidade. Inclui muita coisa nos dias atuais, né? Naquele tempo a coisa era mais modesta, mas agora a coisa tem mais outras coisas, né? Mas Deus sabe a nossa. Luiz e Sandra, amém, Deus continue abençoando. Aí no 33 ele diz, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça,
E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não são todas as coisas, não. São as coisas de comer, de beber, de vestir. São as coisas de viver. A gente come para viver, bebe para viver, se veste para viver no meio da sociedade, para trabalhar. Então, Deus vai dar para nós o que nos for necessário. Não é o que eu pedir, Ele vai dar. Pede isso que Deus te dá. Não é assim não, ô Zeca Lima, mais um abraço. Então, Deus dá o que a gente precisa. Aí lê o Salmo 120, o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então está me faltando uma Ferrari, então está me faltando um resort, então está me faltando viajar em primeira classe. Não, é o que você necessita. Em inglês ele fala que o Senhor é meu pastor, não padecerei necessidade. Né? Ele quer dar para nós, principalmente nós que somos servos dele, o que nos é necessário. Todas estas coisas, aqui não está escrito todas as coisas, todas estas, as de comer, as de beber e as de vestir. Tá bom? As que são necessárias à nossa vida cotidiana. Tá bom? E elas serão acrescentadas. 34. Você busca o reino de Deus e essas coisas são acrescentadas. Elas vêm depois. 34. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Eu falei no começo, né? Alguns que não entraram aqui no começo, que eu, quando era estudante, que eu estudei sem pai e sem mãe, eu não me preocupava com jantar. Eu me preocupava com o almoço, se eu ia almoçar. Como é que eu vou me preocupar com jantar se eu não tenho nem um almoço? Como é que eu vou me preocupar com amanhã, que eu não estou conseguindo nem vencer o hoje? Eu estudei assim, com essa dificuldade. Mas Deus, eu não conhecia Deus, eu não servia a Deus, e Deus me deu isso tudo. Mas hoje, por isso que eu tenho prazer de fazer as coisas para Deus, de procurar fazer, porque quem sou eu para comparar-me a Paulo? Mas Paulo fala, por cuja causa também padeço, mas não me envergonho, porque eu estou bem certo de que eu sei em quem eu tenho crido e que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, aqui ele fala isso em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Então, meus irmãos, preocupemo-nos em buscar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas que nos são necessárias para a nossa vida, elas serão acrescentadas a nós. Amém? Deus continue abençoando a todos nós.